Som de risada. Depois outra. Depois um coro inteiro. Silêncio. Existe um tipo de profanação que não deixa rastro visível. Não há templos queimados. Não há livros rasgados. Não há mártires sangrando nas ruas. Apenas um som. Risada. E no momento em que rimos daquilo que gerações consideraram sagrado, algo fundamental se quebrou dentro da civilização. Não podemos mais voltar atrás. Esta é a história de como destruímos tudo que nos mantinha humanos. E chamamos isso de libertação. Começou de forma inocente. Sempre começa. Uma piada. Apenas uma. Sobre algo que costumávamos respeitar. Algo que nossos avós tratavam com reverência, que nossos pais mencionavam com cuidado, que nós transformamos em meme. E a sala riu. E ninguém protestou. Porque protestar seria admitir que você ainda acreditava. E acreditar em qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, tinha se tornado vergonha suprema. O pecado capital da era moderna. Então não protestamos. Rimos junto, porque rir era mais seguro que defender. Porque o cinismo era mais confortável que a convicção. Porque destruir era infinitamente mais fácil que construir. E destruímos tudo. Primeiro foram os símbolos óbvios. Religião virou piada. Pátria virou motivo de embaraço. Família virou conceito ultrapassado. Cada valor que tinha sustentado civilizações por milênios foi sistematicamente ridicularizado até se tornar impossível mencioná-lo sem aspas irônicas. Deus, entre aspas e risadas. Honra, seguido de emojis zombeteiros. Sacrifício, acompanhado de memes escarnecedores. Pensamos que estávamos nos libertando. Pensamos que estávamos evoluindo além de conceitos primitivos. Pensamos que a ironia era sofisticação e que sarcasmo era inteligência. Estávamos errados, porque aconteceu algo que ninguém previu. Quando você destrói tudo que é sagrado, quando você transforma cada valor em piada, quando você torna impossível acreditar em qualquer coisa, você não fica livre. Você fica vazio. Completamente, aterrorizantemente vazio. As primeiras gerações ainda lembravam, ainda carregavam ecos do que tinha sido destruído. Podiam zombar em público, mas em algum canto escondido da alma ainda sabiam, mesmo que não admitissem, que certas coisas importavam, que havia linhas que não deviam ser cruzadas, que existiam verdades que não eram relativas. Mas a próxima geração, eles nasceram no vácuo, nunca conheceram nada além do cinismo. Para eles, não havia nada sagrado porque nunca tinha havido. Não sabiam o que tinham perdido porque nunca tiveram. E isso os destruiu de formas que ainda estamos descobrindo. Havia uma professora, chame-a de Sara, 42 anos, 20 anos ensinando. Ela lembrava quando heroísmo era algo que inspirava. Quando falar sobre coragem ou virtude não resultava em risadas automáticas. Quando era possível discutir ideias grandes sem cada estudante imediatamente procurando o ângulo para desconstruir, ridicularizar, reduzir a absurdo. Agora ela não conseguia ensinar nada. Porque você não pode ensinar quando os alunos acreditam, profundamente, fundamentalmente, que não existe nada que vale a pena aprender, que todo conhecimento é arbitrário, que toda moralidade é construção social, que toda verdade é perspectiva, que tudo, absolutamente tudo, é igualmente válido e igualmente sem sentido. Ela tentou um experimento. Pediu para a turma de 32 alunos nomearem algo, qualquer coisa, que considerassem genuinamente sagrado. Algo que não conseguiriam zombar. Algo que merecia respeito absoluto. Silêncio desconfortável. Depois risadas nervosas. Depois nada. Nenhum único estudante conseguiu nomear algo. Não porque fossem maus, mas porque literalmente não conseguiam conceber o conceito de sagrado. Era como pedir que descrevessem uma cor que nunca tinham visto, um sentido que nunca tinham desenvolvido. O músculo da reverência tinha atrofiado, e com ele, algo essencialmente humano. Porque aqui está a verdade que ninguém quer admitir. Humanos precisam de coisas sagradas, não por superstição, não por ignorância, mas porque o sagrado é o que nos orienta, é o que nos diz o que importa e o que não importa, o que vale sacrifício e o que não vale, o que devemos proteger e o que podemos descartar. Sem o sagrado, tudo se torna equivalente.
E quando tudo é equivalente, nada importa. E quando nada importa, bem, você pode ver o que acontece nas ruas. Os suicídios explodiram. Não por opressão. Nunca tinham sido mais livres. Não por pobreza. Nunca tinham tido mais conforto. Mas por falta de significado. Por aquele vazio corrosivo que vem quando você percebe que não tem nada pelo que viver. Nada pelo que morrer. Nada que justifique o esforço de continuar existindo. Por que eu deveria me importar com qualquer coisa? Se tornou a pergunta que Sarah ouvia todo dia. E ela não tinha resposta. Porque tinha participado da destruição. Tinha rido junto. Tinha tratado com desprezo as velhas respostas. Propósito, dever, algo maior que si mesmo. Tinha chamado isso de superstição e opressão. E agora enfrentava uma geração que levou suas lições a sério. E estava morrendo por dentro, às vezes literalmente, por falta do que ela tinha ensinado que não existia. Então aconteceu algo que quebrou Sarah completamente. Um de seus melhores alunos, brilhante, sensível, com potencial imenso, entrou em sua sala depois da aula. 19 anos, olhos mortos, e disse com aquela calma aterrorizante que vem da certeza absoluta: Professora, eu realmente tentei. Tentei encontrar uma razão para continuar. Uma única coisa que importasse de verdade. Mas você estava certa. Não existe nada. É tudo construção. É tudo arbitrário. É tudo sem sentido. Então, por que continuar? E ela não teve resposta. Porque era verdade. Se você realmente aceita que nada é sagrado, que tudo é relativo, que não existem verdades transcendentes, então por que continuar? Por prazer? Prazer é efêmero e insatisfatório. Por conexão? Conexão é ilusão química. Por legado? Legado é vaidade sem sentido. A lógica do niilismo é impecável e fatal. O estudante não voltou na semana seguinte. Ou na seguinte. Sarah descobriu depois que ele tinha simplesmente parado. Parado de ir às aulas. Parado de ver amigos. Parado de fazer qualquer coisa além do mínimo absoluto para sobreviver. Não tinha se suicidado. Isso seria ação demais. Simplesmente tinha deixado de viver enquanto ainda respirava. E não estava sozinho. Uma geração inteira de mortos-vivos. Funcionalmente vivos, mas existencialmente extintos. Indo através dos movimentos, mas sem nenhum propósito, além de passar tempo até a morte inevitável. Sarah percebeu, tarde demais, o que tinha sido feito. Eles não tinham destruído superstição. Tinham destruído os mecanismos de significado que humanos precisam para funcionar, os rituais que criavam estrutura, os valores que ofereciam direção, as narrativas que davam propósito, as hierarquias que estabeleciam o que importava mais e menos. Tinham chamado tudo isso de opressão, de construção social arbitrária, de relíquias de eras menos iluminadas, e tinham substituído por nada, liberdade absoluta, relativismo completo, ausência total de julgamento ou estrutura ou significado, e descobriram, tarde demais, que humanos não podem sobreviver no nada, que liberdade sem estrutura não é libertação, é terror existencial, que escolha sem valores para guiar escolha não é autonomia, é paralisia, que vida sem significado não é vida, é apenas espera lenta pela morte. As ruas começaram a mudar. Não dramaticamente, nada importante muda dramaticamente, mas sutilmente, uma deterioração gradual. Pessoas pararam de se importar com qualquer coisa. Por que cuidar de propriedade se propriedade é roubo? Por que respeitar regras se regras são opressão? Por que fazer sacrifício por outros se altruísmo é ilusão evolutiva? Por que fazer qualquer coisa além do que imediatamente beneficia você neste exato momento? A resposta era: não há razão. E então pararam. O contrato social se desintegrou. Não violentamente, isso seria energia demais, mas através de 1000 pequenas negligências, 1000 pequenas traições, 1000 pequenos egoísmos que, somados, destruíram qualquer possibilidade de civilização. Porque civilização requer sacrifício, requer que você faça coisas que não beneficiam você imediatamente, que respeite regras mesmo quando poderia sair impune violando-as, que contribua para algo maior que si mesmo. E tudo isso requer acreditar que existe algo maior que si mesmo.
algo sagrado, algo que importa mais que seu conforto momentâneo. Mas tinham zombado disso até a morte. E agora viviam, se é que ainda podiam chamar isso de viver, nas ruínas. Sara tentou voltar atrás. Tentou ensinar de novo sobre virtude, sobre significado, sobre propósito. Mas era tarde demais. Os estudantes a olhavam com pena, como se ela tivesse enlouquecido, como se tivesse regredido ao pensamento primitivo. Professora, disseram com aquela paciência condescendente, você mesma nos ensinou que tudo isso é construção, que não existe certo ou errado objetivo, que moralidade é relativa, que significado é ilusão. Por que está voltando atrás agora? E ela não tinha resposta, porque eles estavam certos. Ela tinha ensinado exatamente isso. Tinha zombado de qualquer um que sugerisse verdades transcendentes. Tinha ridicularizado fé, tradição, autoridade moral. Tinha destruído o mapa. E agora estava perdida junto com eles. A ironia cruel era que ela finalmente entendia porque as velhas gerações tinham tratado certas coisas como sagradas. Não porque fossem ingênuas ou supersticiosas, mas porque tinham aprendido, através de séculos de tentativa e erro, de civilizações que ascenderam e caíram, que humanos precisam de coisas sagradas para sobreviver, que você não pode construir civilização sobre cinismo, que você não pode manter sociedade sobre relativismo, que você não pode viver vida significativa sobre niilismo. As velhas gerações sabiam disso. Por isso cercavam certas ideias com reverência. Por isso criavam rituais, tradições e tabus. Não para oprimir, embora às vezes oprimissem, mas para proteger, para preservar o que tinham aprendido duramente que era essencial para a sobrevivência humana. E a geração de Sara tinha jogado tudo fora. Tinha rido de tudo. Tinha tratado milenar sabedoria acumulada como superstição primitiva. E agora pagava o preço. As cidades ficaram mais escuras. Não literalmente, as luzes ainda funcionavam, mas algo essencial tinha sido apagado. Você podia ver nos olhos das pessoas aquele vazio, aquela resignação, aquela ausência de qualquer coisa que pudesse chamar de alma. Eles funcionavam, trabalhavam, consumiam, mas não viviam, não verdadeiramente, porque viver requer significado. E significado requer sagrado. E sagrado era exatamente o que tinham destruído. Sara parou de ensinar. Não conseguia mais. Não conseguia mais olhar para jovens rostos vazios e fingir que tinha algo a oferecer. Não conseguia mais participar da farsa de educação numa sociedade que tinha decidido que não havia nada que valesse a pena aprender. Ela passou os dias vagando, pensando, tentando entender como tinham chegado ali. Quando exatamente a risada tinha se tornado mais importante que a reverência, quando o cinismo tinha superado a convicção, quando a ironia tinha matado a sinceridade, e percebeu, não tinha sido um momento, tinha sido milhões de momentos. Cada piada, cada meme, cada desconstrução sarcástica de algo que alguém considerava importante, cada vez que riram de algo sagrado e ninguém defendeu, cada pequena profanação que, somadas, destruíram tudo. E a parte mais aterrorizante, não podiam voltar atrás. Porque uma vez que você mata o sagrado, uma vez que você ensina uma geração que nada importa, uma vez que você dissolve todos os valores em relativismo, você não pode simplesmente reconstruir. Não pode dizer, na verdade, algumas coisas importam depois de passar décadas dizendo que nada importa. Não pode restaurar reverência depois de ensinar desprezo. O dano é permanente. A geração está perdida. E a próxima vai ser pior, porque os pais não podem transmitir o que não têm. Não podem ensinar valores que não acreditam. Não podem criar estrutura que consideram opressão. Não podem oferecer significado que trataram como ilusão. Então o vazio se aprofunda. A escuridão se espalha. E a civilização simplesmente acaba. Não com explosão, mas com indiferença, com uma geração que não vê razão para manter o que recebeu, que não tem nada pelo que lutar, que não consegue imaginar algo valendo o sacrifício. Então as luzes se apagam, uma por uma, não porque alguém ativamente as destrói, mas porque ninguém se importa o suficiente para mantê-las acesas.
Sara às vezes encontra aquele estudante, o de olhos mortos, ainda vivo, tecnicamente, mas não de formas que importam. E ele sempre faz a mesma pergunta. Você encontrou uma resposta, uma razão. E ela tem que dizer não. Porque a verdade é que depois que você mata o sagrado, depois que você dissolve todo o significado, depois que você ensina que nada importa, não a volta, não a resposta, apenas o vazio que você criou. E tem que viver, se é que ainda pode chamar isso de viver, nele. Para sempre. Então aqui está a pergunta que vai te assombrar depois que esse vídeo terminar. Do que você riu hoje? Que valor você ridicularizou? Que crença você desconstruiu com sarcasmo? Que tradição você tratou com desprezo? Que ideia você transformou em meme? E mais importante, o que sobra quando você terminar de rir de tudo? Porque talvez, apenas talvez, as velhas gerações não fossem ingênuas. Talvez soubessem algo que você ainda não aprendeu. Que algumas coisas precisam ser sagradas, não porque sejam perfeitas, mas porque sem elas você não consegue construir nada, não consegue viver por nada, não consegue ser nada além de vazio ambulante esperando o fim. E talvez você já esteja rindo do que deveria proteger, talvez já tenha começado a destruição, e talvez, esta é a parte aterrorizante, já seja tarde demais para parar.